Então, bom dia a todos. A gente vai dar início a mais uma palestra do nosso ciclo aqui de palestras relacionadas a TCC, tá? Voltada para um público mais amplo, mas a gente tem grande presença aí dos alunos do bacharelado em Ciência da Computação da UFRJ e também de alguns alunos do mestrado do PPGI que estão assistindo também as nossas palestras. E aí queria dar as boas-vindas para Mirela Moro. Um grande prazer aí contar com a presença da Mirela. Tá? A gente chegou a passar para vocês a biografia completa da Mirela, que é super vasta, aí vocês veem que ela tem atuação em diferentes ramos. Atualmente, a Mirela vem trabalhando também bastante com extensão, sempre trabalhou com pesquisa, né, e vem trabalhando muito com extensão também nos últimos tempos. Tá? E a gente deixou o currículo completo da Mirela para vocês conhecerem um pouco melhor, mas ela é professora do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Eu pude contar aí com a Mirela como minha co-orientadora de doutorado, então uma honra aí fazer a apresentação da Mirela na manhã de hoje, e a palestra dela vai ser sobre apresentação de trabalhos científicos, e eu já assisti várias, a Mirela foi uma das que me deu várias dicas em relação à apresentação durante todo o doutorado, então é super legal poder contar com a presença dela e falando nesse tema em específico. A gente queria agradecer muito a presença da Mirela e eu vou passar a palavra para ela. Tá bom, então bom dia, pessoal. Então, a apresentação. Tá? Todo mundo já fez apresentação na vida, né? Então, eu sempre gosto, quando é uma palestra presencial, né? Eu gosto de interagir com o pessoal e sempre perguntar, e aí, quantas apresentações vocês já fizeram da vida, né? Então, todo mundo diz várias, né? E para vários de vocês têm feito essas apresentações há muito tempo, então tem vários que começam a fazer apresentação lá na escola, né? E aí eu sempre gosto de perguntar assim, tá, mas quantas vezes o professor ou a professora da disciplina, do curso que vocês estavam fazendo, parou e ensinou vocês a fazer uma apresentação? Quase nunca, né? E eu gosto sempre também de começar com uma história interessante que eu tenho de um colega, que uma apresentação pode mudar a vida de vocês. Uma apresentação pode mudar a vida de vocês. E nesse caso desse colega, ele é um pouco mais novo do que eu, a gente recente tinha se formado, ele trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Ele trabalhava com consultoria, tinha vários clientes, e com, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de formado, ele foi fazer essa apresentação para esse cliente, né, de vender a tecnologia da empresa dele para esse cliente corporativo, e ele fez uma apresentação e conseguiu essa venda. Aí vocês estão pensando assim, tá, mas e aí, né? Eu disse, tá, mas e aí? Que o que ele ganhou dessa uma apresentação dele, né, foi R$ 1 milhão. Então, a empresa, né, conseguiu vender o produto para esse cliente e a parte dele foi R$ 1 milhão. Isso há 20 anos atrás, né? Então, foi uma apresentação que mudou a vida dele, tá? Mas foi uma apresentação muito bem feita. Foi uma apresentação que ele dominava o conteúdo, ele sabia o que era, ele sabia apresentar. E isso faz toda a diferença. Saber apresentar faz toda a diferença. Tá? Então, a gente vem para a palestra de hoje, né, no ciclo de palestras da UFRJ, que é a apresentação de trabalhos científicos, mas eu vou mostrar para vocês que é muito mais que isso. Tá? Então, assim, observações, né, vamos deixar as perguntas para o final, e vocês podem ver ali no cantinho, ali inferior, ali no lado direito, ali tem a flechinha apontando, esses slides têm números, então se vocês quiserem anotar o número do slide para depois fazer a pergunta sobre aquele slide, tranquilo. Os slides já estão online na minha página, tá? Então vamos embora, né? E qual é essa apresentação que vocês vão fazer? Né? Então, o tema é a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Beleza. É uma defesa. Então, a gente chama de defesa de trabalho de conclusão de curso. Se vocês estão na pós-graduação, é defesa de mestrado, defesa de doutorado. Por que é defesa? Por que o nome é defesa?
porque vocês estarão lá na frente defendendo o trabalho para uma banca. Tá? Então, não é só apresentar, não é só dizer, olha aqui o que eu fiz. Depois vem a parte das perguntas que vocês vão ter que, literalmente, defender. Né? Então, vocês vão ter que mostrar que realmente aquele trabalho funciona, vão ter que responder as perguntas da banca, que às vezes vão muito além do trabalho, tem outras questões que a gente vai conversar também. E aí é uma defesa. Ok, mas não é só isso. As dicas que eu vou dar para vocês sobre a apresentação não é só para defesa. Quando vocês forem a uma conferência, tá? Se vocês decidem ir para vida de pesquisador, vão a uma conferência, tá? Ou estão trabalhando na indústria e tem um evento da empresa, ou vão participar de um evento na cidade, um evento no estado, um evento no exterior. Vocês vão fazer a apresentação. Vocês vão fazer a apresentação. Seja a apresentação da pesquisa de vocês, seja do trabalho. Tá? Em empresas grandes, pensa, vocês trabalham na capital. Pensa que vocês vão no interior falar numa filial, uma filial da empresa. Que seja, né? Vocês vão fazer, então, a apresentação em outros contextos. Não é só isso, sala de aula, pessoal da pós-graduação que escolher essa vida de academia, né, que eu adoro. Sala de aula também é apresentação. Vai ser apresentação no quadro, vai ser apresentação usando slides, vai ser apresentação conversando com a turma, mas é apresentação. E não é só isso. Vários de vocês, eu sei bem que existem vários de vocês aí, vão resolver ser empresários. E aí vão criar startup. Ou vão se integrar a um time que tem uma startup. Em algum momento, vocês vão ter reuniões com potenciais investidores. O que vai acontecer nessa reunião? Uma apresentação. Uma apresentação da empresa, uma apresentação do time de desenvolvimento, porque quando você vende uma startup, você não vende só a tecnologia que você desenvolveu, você vende a equipe de desenvolvimento. É uma apresentação. Não só isso, reuniões de projeto, o pessoal aí da pós-graduação, o pessoal que faz iniciação científica, tem reuniões de projeto, do projeto de pesquisa. Quando vocês estão numa empresa, vocês também vão ter reunião de projeto. Vai ser o projeto de desenvolvimento do produto, mas é um projeto. Então, nessas reuniões também tem apresentação. Eventualmente, vocês vão ter que apresentar a solução que vocês estão propondo para aquele problema, ou o produto já está, né, sendo usado, tem algum bug, vocês vão apresentar a solução para aquele bug. É a apresentação. Tá? E não só isso, vocês vão ter várias reuniões com a orientadora, com o orientador, ou com o chefe de vocês numa empresa, tá? Que vocês também farão apresentações. Então, a apresentação é muito mais do que só a defesa. E a apresentação vai acompanhar vocês o resto da vida. Independente da carreira que vocês tenham, vocês vão seguir fazendo apresentação. Tá? A menos que vocês trabalhem sozinhos para vocês mesmos, né, que é uma possibilidade, aí vocês não vão ter que fazer muita apresentação. Mas no caso mais normal, no caso mais comum, a apresentação é algo que vocês vão ter que fazer para o resto da vida. Tá? E aqui a questão mais importante de todas que vocês têm que pensar é o objetivo. Quando vocês estão planejando a apresentação, quando vocês estão montando a apresentação, qual é o objetivo daquela apresentação? Tá? E eu gosto de dizer que o objetivo é só um. Só existe um objetivo. Esse objetivo é vender o peixe. Tá? É vender o peixe. Então, vocês têm lá um oceano cheio de alternativas. Como é que vocês mostram que a alternativa de vocês é a melhor? Como é que vocês mostram que aquele um peixinho ali que vocês desenvolveram é a solução adequada? Tá? Então, o objetivo é sempre esse. Tá, mas espera aí. Eu mostrei 6 tipos de apresentações diferentes, né? Então, aqui os 6 tipos. Então, a defesa, a conferência, a sala de aula, a reunião com investidores, a reunião do time, do projeto, a reunião com o seu chefe, com a sua orientadora. Em 5 desses, esse peixe é o seu trabalho.
Tá? Em 5 desses, esse peixe é o seu trabalho. Então, o objetivo vai ser apresentar o seu trabalho, aquilo que você desenvolveu, para esse público, tá? Que é diferenciado. Para a aula, é diferente. Para a aula, o peixe é o conteúdo, né? O conteúdo que você está ensinando, mas é mais que isso, porque a aula é contínuo. Então, a aula, você tem o quê? 15, 30 aulas durante um determinado período no semestre, por exemplo, e aquele conteúdo, então, você vai dividir ao longo dessas várias apresentações. Mas, para todos os outros casos, você tem uma apresentação do seu trabalho. Tá? Então, a aula aqui, sala de aula, é um pouquinho diferente, mas na maioria dos casos, é isso que você vai fazer. Tá? Então, aqui eu venho para ir para a trajetória dessa apresentação, então eu vou falar muito brevemente sobre planejamento. A maior parte dessa apresentação, eu vou falar sobre apresentação, e aí é recursividade, né, gente? Aquela coisa da ciência da computação. Então, uma apresentação sobre apresentação. Eu vou falar um pouco da pessoa que está apresentando e várias outras considerações lá nos finalmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a parte 1, planejamento. Aí eu falei, olha só, primeira coisa é definir o objetivo. Esse objetivo sempre vai ser vender o peixe. Ok. Aí eu falei assim, o que é esse peixe? Então, vocês vão agora para a defesa do TCC, para a defesa do mestrado, para a defesa do doutorado. Esse peixe é o trabalho que vocês realizaram, tá? São as ideias, né, que vocês desenvolveram durante o tempo do trabalho, né? São as soluções que vocês desenvolveram, são os teoremas que vocês aprofundaram. Isso é o trabalho. Mas, para a defesa, não é só isso. Tá? Então, quando vocês são avaliados por uma banca, aquela banca vai avaliar o trabalho que vocês estão apresentando, mas vai avaliar também as suas competências. Quais são as competências que vocês desenvolveram durante a graduação, durante o mestrado ou durante o doutorado. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? É muito importante, porque o que acontece? Geralmente, o último passo que vocês têm para se tornar bacharel, ou engenheiro, ou mestre, doutor. Tá? Então, é casado, é o trabalho mais a sua competência para realizar aquele trabalho. O conteúdo, então, quando a gente fala principalmente de defesa, né, que é o foco de hoje, vocês têm um texto, né, que vocês vão apresentar. Então, vocês têm o trabalho de conclusão de curso escrito, a dissertação escrita, a tese escrita. O conteúdo dessa apresentação vai ser baseado nesse texto, mas vai ser diferente. Tá? Não é simplesmente fazer copy-paste do texto nos slides e era isso. Tá? Vocês vão ter que pensar como é a melhor maneira de apresentar, de defender. Isso depende de cada caso. Então, por exemplo, um trabalho que tenha, um trabalho escrito, que tenha uma parte teórica grande e depois vem a aplicação. Escrito está assim, os capítulos estão organizados nessa ordem. De repente, na hora da apresentação, o melhor seja começar pela aplicação, começar mostrando a parte prática, para depois entrar na teoria. Então, a apresentação não necessariamente vai ter a mesma forma do texto, tá? E os detalhes, isso é muito importante, tá? Isso é algo que vocês têm que lembrar. O texto é muito maior do que a apresentação. Às vezes, vocês têm 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos para apresentar um texto de 100 páginas. E aí? Né? Vocês vão ter que reduzir esse texto, vocês não vão conseguir apresentar tudo que está no texto. Então, eu sempre digo para os meus alunos, olha só, os detalhes estão no texto. Tá? A apresentação não é sobre o detalhe, a apresentação é o todo do trabalho. Então, outro ponto importante desse planejamento é o quanto de conteúdo vocês vão apresentar. Tá? Então, aqui é um exemplo fictício, é um exemplo baseado na minha tese de doutorado, mas é fictício, esse índice não existe,
Mas digamos que o objetivo, então, seja apresentar esse índice híbrido para dados XML. Então, eu botei aí 2 triângulos, né? Tem 2 triângulos aqui. Opa, desculpa. Então, aqui, se é para aluno de graduação, se eu estou fazendo essa apresentação para uma turma de graduação, eu vou passar mais tempo explicando o que são dados, o que são bancos de dados, né? Mais tempo na base para eu garantir que a turma inteira consiga me acompanhar. Para depois falar um pouco de XML e dos índices. Agora, a segunda alternativa, se eu vou num evento que é de XML, é uma plateia diferenciada. Então, eu não preciso falar de dados e bancos de dados, porque todo mundo sabe dessa plateia. Então, eu vou poder falar um pouco do XML para dar contexto e falar a maior parte do tempo da minha apresentação sobre os índices. Então, adequar essa apresentação para a plateia faz parte do planejamento. Tá? Então, aí a gente falou do planejamento, eu falei muito brevemente, eu sei, mas é que também não dá tempo de falar tudo, né, no tempo que eu tenho disponível. Mas vamos lá. Então, passando para a segunda parte, e eu acho que essa é a parte maior, né, dessa apresentação aqui que eu tenho para vocês, como fazer o slide. Tá? E essa apresentação que eu mudei completamente, ela está completamente diferente das outras apresentações que eu fiz. Eu fiz várias adaptações aqui para tornar ela mais interessante para vocês. E aí nós vamos fazer um pouco diferente. Em vez de eu ensinar para vocês, olha só, se faz um slide assim, né? E aí dá uma fórmula mágica para vocês para fazer o slide, nós vamos fazer diferente. Tá? Vamos pensar qual é o problema. Então, eu vou mostrar para vocês vários slides, tá? E eu quero que vocês olhem cada slide, olhem para o slide e pensem qual é o problema daquele slide. Tá? E eu espero que a reação de vocês seja que nem desse menininho aí, porque às vezes é a reação que eu tenho quando eu estou numa conferência, né? E vejo algum slide muito mal feito, são vários slides mal feitos, mas enfim, a minha reação é assim, eu não acredito que essa pessoa fez um slide desse jeito. Tá? Então, vamos fazer aí tipo um jogo dos erros, né? Aquela coisa que a gente gostava de criança, né? Jogo dos 7 erros. Vamos ver, então, quais são os erros desses slides. E aí, através dos erros, a gente aprende a como fazer bem feito, porque daí a gente aprende a não cair nos mesmos erros, que também é importante. Bora lá! Primeiro slide, tá? Todos esses slides são slides reais, tá? São slides de verdade. Alguém fez esse slide, alguém apresentou esse slide, e eu estava na apresentação desse slide. Então, vamos lá. Problemas nesse slide aí. Tem o título lá, Chemical Compound Dataset. Então, eu estou apresentando um conjunto de dados dessa maneira. Problemas, pessoal, problemas. Olhem para esse slide. Vocês gostaram? Não, vocês não gostaram. A reação de vocês é aquela do menininho. Nossa senhora, o que essa pessoa fez, né? Onde que estava a cabeça dessa pessoa quando ela fez esse slide? Vários problemas aqui. Tá? O primeiro problema é a informação aglomerada. Tem muita informação nesse slide. Tem informação demais. Tá? E não é só isso, tem muito texto. Quando você vê um slide com muito texto, você plateia. Quando você vê um slide com muito texto, a reação instantânea do cérebro de vocês é se dividir. E esse cérebro está pensando assim, tá, agora é para eu ouvir, prestar atenção no que a pessoa está dizendo, ou é para eu parar e ler o texto que está no slide. Tá? Isso é a reação natural de qualquer ser humano. E nesse momento, esse apresentador, era um menino que apresentou, ele perdeu a atenção da plateia, porque a plateia se dividiu. Alguns vão prestar atenção no que ele está dizendo, outros vão ficar ali lendo o que está escrito. Tá? E são frases completas, gente. Isso, assim, ó, é um erro muito forte. Tá? Frases completas, sujeito, verbo, predicado, pontuação, não. Tá? E que tal aquele link ali? Essa pessoa esperava que vocês copiassem esse link? Não dá tempo. Tá? E que tal esse monte de número? Esses números são importantes? Não são? São detalhes? Tá tudo misturado no texto. Tá? Então, assim, não dá. Outro. Ok, esse melhorou um pouco, né?
Então, a informação não está mais tão aglomerada como estava no slide anterior. Beleza, está um pouco mais fácil. Mas olha só, continua muito texto. Tá? Então, assim, embora a informação não esteja tão aglomerada quanto no slide anterior, continua muito texto. Continua, né, muita frase completa no mesmo texto, no mesmo slide. Tá? Então, é problemático. Beleza, que tal esse? Ó, não tem mais um monte de informação aglomerada. Tá? Melhorou. Tá? Então, esse slide, ele não tem tanta informação aglomerada, não tem informação aglomerada. Muito texto também não tem. Ele tem uma frase completa. Mas olha o que é essa uma frase completa. Essa uma frase completa é uma definição de um grafo. Tá? E essa definição vem acompanhada de uma imagem que é o grafo. É um exemplo simples, tá? Mas é um grafo. Então, esse apresentador, quando ele falar dessa definição, ele vai poder falar a definição e apresentar no grafo o que são os vértices, o que são as arestas. Então, ó, muito bacana. Vai ali um joinha, porque esse slide ficou muito bom. Não tem informação aglomerada, não tem muito texto, tem frase completa, mas é uma. Tá? E esse? Esse, ele ainda está mais clean. Tá? Ele tem uma frase completa. Qual era o contexto desse slide? No final dos trabalhos relacionados, no final da sessão de trabalhos relacionados, esse estudante apresentou esse slide. Aí ele disse, olha só, de tudo isso que eu apresentei para vocês, nenhum desses métodos foca na comunicabilidade de um chatbot. Então, é uma conclusão simples, direta, de vários slides que ele apresentou antes. Então, beleza. Então, quando eu digo para vocês assim, olha, frases completas é um erro. O que eu estou dizendo é várias frases completas no mesmo slide. Se é uma bem construída, curta, prática, direta e informativa, beleza, tranquilo. Tá? Então, nesse primeiro conjunto de slides, quais são os problemas que a gente viu? Informação aglomerada, muito texto, frases completas. Frases, no plural. Quais são as soluções? Aqui é uma fórmula mágica. Tá? Um slide, uma informação. Ponto. Tá? Essa é a fórmula mágica. Cada slide de vocês tem que ter uma informação. E essa uma informação, ela é expressa com palavras-chave, tá? Ou, excepcionalmente, com uma frase completa. Tem uma observação ali que sala de aula é diferente, tá? Slides de sala de aula, de disciplina, é um pouco diferente disso, tá? Mas eu não vou falar disso agora. Mas essa é a fórmula, um slide, uma informação, beleza? Aí, os estudantes veem essa minha apresentação e pensam assim, beleza, um slide, uma informação. E aí apresentei esse slide para mim. Qual é a uma informação desse slide? É um resumo do meu trabalho. Ok. Gostaram desse slide? Eu espero que a reação seja, não, tá meio esquisito. Tá? Quais são os problemas aqui? Continua a informação aglomerada. Só que agora não é uma informação aglomerada porque tem muito texto. Agora é uma informação aglomerada porque tem de tudo um pouco. Tem texto, tem figuras, várias figuras. E qual é a conexão das ideias aqui? Não tem. O texto ali está falando de GA, que eu não sei o que é, e aí pontos de acesso, e aí Quality of Experience, né, QoA. Aí depois embaixo vem ali um gráfico com canais e Fitness Evaluation, que não está mencionado naquele pequeno texto. Na parte direita tem o controlador com o tuning, beleza, tá? Que está ali no texto. Aí vem etanol, aí vem estação. Não tem uma conexão clara dessa informação.
Então, na verdade, o que o estudante pensou que ele estava apresentando uma informação, na verdade, são várias. Tá? E o que é aquele um item ali, o que é aquele um bullet aqui, ó, uma bolinha aqui com um texto? Para quê? Isso é o vício, é o desgraçado do vício de quem usa PowerPoint a vida inteira. Sai colocando itens em tudo quanto é lugar, inclusive quando é um só. Não faz sentido. Tá? E esse? Tem uma informação aqui, que é a análise dos componentes principais. Não, não é só uma informação, são várias. Tá? De novo, com pouca conexão. Tá? Tem aquela fórmula ali à direita, como é que essa fórmula se conecta com o gráfico, a pessoa tem que explicar. Tem aquela barra superior, professora, mas isso é para que a plateia não se perca na minha apresentação. Então, vai lá na barra superior e coloca todas as partes, né, da apresentação. Para uma apresentação de 20 minutos. Se você perder a plateia numa apresentação de 20 minutos, alguma coisa está errada. E aquela barra superior não vai ajudar você. Não vai. Então, é muita informação, porque tem a barra, tem a fórmula, tem o gráfico, tem muita coisa. Tá? Então, problemas. Informação aglomerada com falta de conexão entre elas. Tá? A solução, volta para a fórmula básica. Um slide, uma informação. Tá? E essa informação, ela tem que ter um fluxo de ideias que seja claro. Tá? Ou pode ser um argumento que você quer mostrar. É um argumento. Ou é um exemplo. Então, é uma informação. Tá? O que mais? Então, uma informação para cada slide. Se a gente tivesse ao vivo e a cores, eu ia fazer todo mundo repetir. Vamos lá, gente, uma informação para cada slide. De novo, uma informação para cada slide. Essa é a fórmula mais básica e mais importante que vocês têm quando a apresentação de vocês requer a utilização de slides. É isso. Tá? Aí vem o estudante, né? Todo semestre tem os estudantes que entendem uma informação, um slide, e aí chegam e apresentam esse slide. Então, aqui é um trabalho sobre fake news, e esse um slide tem uma informação, que é a introdução do trabalho desse estudante. Aí ele fala do problema, da solução, e aí fala de uma definição do que é fake. Aí, assim, a introdução inteira não é uma informação. A introdução inteira são várias. Tá? Mas não é só esse o problema desse slide. Olha essas fontes são muito difíceis de ler, porque elas são muito pequenas. Então, aqui, dependendo da tela que vocês estão usando para ver essa apresentação minha agora, esse slide até pode estar bom se vocês estão numa tela grande. Mas isso aqui projetado numa parede, projetado numa tela de projeção, fica muito pequeno. E o contraste entre essas letras menores e o fundo também está muito ruim. E olha todo o espaço que tem disponível. Então, assim, tem metade do slide aqui à direita que está disponível para você colocar essa fonte muito maior. Tá? Então, é outro tipo de problema. Aqui, aí eu disse assim, tá, o slide é uma informação, tá um exemplo aqui. Então, tem um exemplo de uma consulta do resultado, mas é uma informação mesmo? Tá? A fonte é uma informação mesmo? Não é, porque olha só, tem a consulta, tem o resultado, as fontes são difíceis de ler, ainda tem espaço disponível, então poderia ter usado outro tipo de fonte, uma fonte maior, e essa barra inferior, ela tem mais do que uma informação. Essa barra inferior tem o logo da instituição. Para que você... Tá, aí aqui eu já ia perguntar, para que você vai colocar o logo em todos os slides? Algumas instituições têm o conjunto, o template, né, o modelo institucional, e aí sai colocando esse logo da instituição em todos os slides. Para com isso, gente. Para com isso. Não faz isso, não. Tá? Para que a pessoa precisa, em todos os slides, saber que você é da UFMG, que eu sou da UFMG? Não precisa. E aí o título da apresentação está lá embaixo também. Todos os slides vão ter o título. Para quê? Não precisa. Tá? E além disso, escreveu a palavra slide do lado do número.
né? E até o próprio número da página, até o próprio número do slide é meio controverso, tá? Eu tenho colegas que dizem assim, não, coloca o número não, para quê? Eu gosto de colocar porque facilita depois na fase de perguntas e respostas, a plateia pode dizer no slide 5, né? Então a plateia pode referenciar esse número na parte das questões. Isso é muito mais fácil. Tá? Mas assim, ó, definitivamente não tem só uma informação aí. E as fontes estão muito difíceis. E esse? Que tal esse? É a metodologia. É o slide mais importante dessa apresentação aí que foi feita, que eu estava na plateia. É a metodologia. Dá para entender? Não. Tá? Então, assim, as fontes são difíceis, aí tem negrito misturado com itálico, misturado com fonte diferente, tamanhos diferentes. Ainda tem espaço disponível, então poderia ser maior. É uma imagem que é extremamente complexa de entender, tá? E essa barra da esquerda aí o aluno vai lá e diz assim, não, mas isso faz parte do template? Eu assim, mas filho, presta atenção. Para que essa barra, tá? Colorida, cheia de símbolos lá que não interessa, quando você tem uma imagem que é muito mais importante? Então, eu teria feito esse slide tudo fundo branco, eu padronizaria essa fonte, tá? E colocaria essa imagem muito maior, ocupando melhor esse espaço. Tá? Então, quais são os problemas nesse terceiro conjunto de slides? As fontes são difíceis, tá? Seja pelo tamanho, seja pela fonte mesmo utilizada, o tipo de fonte utilizada. Tem espaço disponível que pode ser melhor utilizado, e essas barras inúteis, né, que o povo insiste em colocar no slide. Não precisa. Então, a solução: usem fontes grandes, usem fontes fáceis e uma harmonia no espaço. Utilizem o espaço do slide de uma maneira mais harmoniosa. Procurem esses espaços em branco, se vocês estão usando eles adequadamente, se vocês podem ampliar a figura, isso é muito importante. Tá? Ah, professora, mas esse seu slide aí agora, esse slide aí de número 30, tem um monte de espaço em branco. Tem, mas eu não preciso dele, porque essa fonte desse tamanho é claro o suficiente. Tá? E fica mais harmonioso do que botar várias fontes enormes ocupando todo o espaço. Então, tem que ter essa questão de harmonia também. Tá? Outro problema. Esse problema eu adoro. Aí vocês estão olhando esse monte de texto com gráfico e tal. Tá, tem vários problemas aqui da muita informação? Tem. Tá? Dessa lista do texto completo? Tem. Mas a imagem aqui, olhem a imagem. Essa imagem da direita, ela está ilegível. Ilegível. Por quê? Porque a pessoa, quando preparou esse slide, fez copy-paste da imagem que estava no artigo, do PDF, direto para o slide. Isso para mim é preguiça. Isso para mim é preguiça. Quando eu vejo assim, é preguiça. Mas não deu tempo. Não, peraí. Se não deu tempo, qual é o problema? Você não se organizou direito para fazer a apresentação. Tá? Então, não dá. Um slide assim, vários problemas. Esse, então, isso foi numa aula minha, tá? Então, o estudo aí, a experimentação e o desempenho das soluções. Eu interrompi a pessoa que estava falando, eu disse, fala sério, entende? Não dá para entender, é completamente ilegível, não consigo ler nada. Isso aí numa sala de aula, não dá para ler. E aí, esse slide, ele diz muito mais da pessoa que está apresentando do que do conteúdo. Tá? Lembrem-se disso. O slide fala muito mais sobre a pessoa que está apresentando do que sobre o conteúdo, porque mostra que a pessoa teve preguiça, desleixo, não se importou de colocar essa figura horrorosa aí na apresentação, e é até um pouco de falta de respeito com a plateia, porque a plateia não consegue, não tem, gente. Eu não consigo nem ver que está escrito runtime, que é segundos ali no eixo Y. Tá? Então, assim, não dá. Tá? É uma péssima imagem que a plateia vai ter de vocês. Olha só que lindo. É um gráfico, tá? Diz ali o título bem grande, é o tempo de execução,
eu consigo ver o que é o eixo X, o que é o eixo Y, eu consigo entender a legenda, essa pessoa colocou linhas mais grossas, né, para entender, usou cores que são agradáveis. Lindo. Essa pessoa não pegou e fez copy-paste direto do PDF, ela fez novamente o gráfico para a apresentação. Mais um exemplo, né? Então, refez a figura. Olha que lindo! Olha que lindo! Então, essa figura em especial era completamente diferente no texto. No texto, ele não usou cores, ele não usou vermelho e azul, era uma linha preta e uma linha cinza, tá? Não tinha esses tracejados ali, também não tinha. Então, assim, a pessoa fez novamente o gráfico para a apresentação. Isso mostra que a pessoa se preparou, isso mostra que a pessoa sabe a diferença entre texto e apresentação, isso mostra que a pessoa é comprometida em falar bem a sua mensagem, tá? Então, é muito melhor, gente, tá? Então, os problemas aqui desse quarto conjunto de slides, imagem ilegível, tá? Ilegibilidade, de alguma maneira estava lá ilegível. E a solução é faz de novo e deixa de preguiça. Faz de novo, gente. É a apresentação. Lembre-se, é uma das apresentações mais importantes da vida de vocês. Se a gente está falando da apresentação do TCC, da apresentação da dissertação, né, da defesa do TCC, defesa do mestrado, defesa do doutorado, com certeza é uma das apresentações mais importantes da vida de vocês. Então, assim, deixa a preguiça de lado e coloca uma imagem boa, de qualidade, com alta resolução, tá? Tenha certeza de que qualquer pessoa consegue enxergar e ler tudo que está naquele slide, certo? E agora, o quinto slide. O quinto grupo de slide. E aí vocês estão pensando assim, não estou entendendo, professora? Tá, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha para a tela. Olha para a tela agora. Fica olhando. Pois então, nesse quinto grupo, eu não fiz um quinto grupo, eu fiz um slide, que tem vários problemas. Tá? E aqui é uma coisa de geração. Tá? Aqui cada geração de pessoas tem maneiras diferentes de projetar os seus slides. Então, tem o pessoal que gosta de usar todas as animações possíveis e imagináveis que tem no software. Não dá, gente. Distrai. Tá? Distrai demais. Então, assim, a animação... Vejam, eu não estou dizendo que não pode usar a animação. Eu estou dizendo que usem apenas as necessárias. Ter esse número 5 aqui, dando essa pirueta, e o texto entrando de ladinho e piscando, isso não é necessário. Além disso, as cores. Tem um exagero de cores aqui, tá? Ele é proposital, porque às vezes as pessoas acham que precisam usar várias cores para chamar atenção. Tem ali a palavra outros, tá ali um a maiúsculo, um minúsculo, isso é a geração, né? A geração atual adora misturar essa coisa de maiúsculo com minúsculo, porque daí chama atenção, fica mais bacana. Não, gente, no slide não vai ficar bacana. E olhando assim o slide de uma maneira completa, tá escrito ali outros problemas. Tá? Erro gramatical, erro de ortografia no slide. Não pode. Não pode. Tá? E vejam, eu não estou dizendo que não é para usar cor. Tá? Essa menina que ela foi minha aluna de graduação, foi minha aluna de mestrado, ela usava cores assim muito bem, ela continua usando cores muito bem. É um slide que está clean, que eu consigo entender, né? Então é o neighborhood overlap, que é uma métrica, e aí ela está explicando o threshold. Então, se está entre 0 e 0,2 é fraco, se é maior que 0,2 é forte. Pronto. Então, tem cores, as cores estão ali chamando a atenção do que tem que chamar atenção, mas está muito legível e muito claro. Esse outro, Authorship Social Networks, tá? Também é colorido. Ela... Pronto, voltei.
Oi, Mirela. Eu Tá estava ótimo, a Luísa estava contando um caso aqui. contando um caso aqui enquanto a gente te esperava, que numa dissertação de mestrado que eu tive uns anos atrás, não lembro mais do aluno, aluna que fez, mas a gente fez um ensaio bacana, assim, estava tudo direitinho, sabe? E quando chegou no dia da defesa, o aluno apresentou o primeiro slide, do segundo slide em diante tinha um bonequinho do lado direito pulando o tempo todo. Me deu um desespero tão grande, porque eu não conseguia prestar atenção em mais nada, não tinha um boneco pulando, e não tinha como dizer, como é que eu ia dizer, tira esse boneco daí? Então foi assim, eu nunca vou esquecer aquele boneco pulando, foi assim uma desgraça da defesa inteira, sabe? Isso distrai, gente. Aí é aquela coisa assim. Eu vou dar um outro exemplo que é parecido. Eu vou... Seja bem-vinda de volta. Desculpa aí, mas aparentemente caiu tudo aqui. Deixa eu ver aqui de novo, vamos lá. Então, assim, eu estava falando justamente da conclusão dessa parte dos slides. Então, a fórmula mágica, um slide, uma informação. Essa é a fórmula mágica. Tá? Tem que ter uma conexão clara entre os elementos que vocês colocam nesse slide. Tá? Então, o bonequinho dançando não vai fazer uma boa conexão aí com os elementos do slide. Tem que estar legível e vejam, a palavra legibilidade, eu botei nessa fonte de propósito, porque é aquela questão da geração e tem até uma questão do modismo, né? Então, essa fonte aí está sendo muito utilizada, esse tipo de fonte, né, está sendo muito utilizada em posts online, né? Aí a pessoa acha bonita a fonte e coloca no slide, mas não vai ficar legível. Tá? Então, aí resistam à tentação de colocar aquela fonte bacaninha que não dá para ler de longe. Tá? Tentem buscar sempre essa harmonia. Então, aí vocês estão pensando assim, nossa, professora, mas aí eu vou ter que fazer, né, um curso de design. Não, gente. Tá? Eu mostrei vários slides para vocês que estavam péssimos. E só de olhar para o slide, vocês iam, nossa senhora, tá ruim, hein? Então, não precisa ter uma pós-graduação em design para fazer uma coisa bem feita e para saber que aquele slide não está bem feito. Tá? E é isso que eu quero dizer, então, com harmonia. Beleza. Parte 3. A pessoa que apresenta. Tá? Então, é o apresentador ou a apresentadora, né? Aí eu até coloquei ali, né? O que pode dar errado, né? Então, na parte anterior, a gente falou de pontos problemáticos, né? De vários problemas no slide. E agora, então, eu mudo o foco para o que pode dar errado com a pessoa apresentando. Então, isso é importante. Eu quero que vocês me vejam e vejam a tela. Todos vocês já tiveram aquele um professor que fala assim a aula inteira, pode ser lá na escola ou agora na faculdade ou na pós-graduação. Todo mundo já teve um professor, uma professora, alguém que fala assim durante a apresentação. Não dá, gente. Essa monotonia faz a plateia dormir. Não dá. Tá? Então, assim, ó, vocês têm que treinar. Essa é uma dica que é super bacana de treinar antes, com uma plateia, mesmo que seja pequena. Tá? Pega, aí eu ia dizer assim, convida a avó de vocês para ver a apresentação, né? A avó sempre vai elogiar, gente. A avó sempre vai dizer, menino, tá tão lindo. E aí a avó vai ficar emocionada. A avó não vai ser uma boa crítica, tá? Convidem alguém para assistir que fale para vocês, ó, fale a verdade, fale a real, tá? Então, esse é um primeiro problema, né, da pessoa que apresenta. O segundo problema é aquela pessoa que para e fica olhando para o slide, pensando o que era para eu dizer aqui mesmo. Isso é um problema muito sério, muito grave, gente.
Então, assim, vocês precisam saber a cada slide, vocês precisam saber o que vocês vão dizer naquele slide. Tá? Ah, mas eu fico nervoso e me dá um branco. A regra aqui, a regra não, a dica, a receita de bolo. Os primeiros 5 minutos da apresentação, vocês têm que saber decor. Os primeiros 5 minutos, vocês precisam saber decor. Porque é nesses primeiros 5 minutos que a adrenalina chega ao máximo, a ponto de interferir com o raciocínio de vocês. Então, se vocês decoram os primeiros 5 minutos, a adrenalina pode subir, que vocês vão saber o que vocês têm que dizer, porque está decorado, está lá em outra parte do cérebro, né, que consegue funcionar ainda. Depois desses 5 primeiros minutos, você já, né, começam a relaxar e aí as ideias vêm melhor, tá? Isso é científico, isso eu não estou inventando não, tá? Então, assim, ensaiem bem os slides e os 5 primeiros minutos decorem, tá? Decorem, tá? Os tics, né? Então, eu tive uma aluna, não era a Gisele, tá? Não era a Gisele. Com cabelo comprido, né? Ela passava, a apresentação que fosse, de disciplina, de projeto, a apresentação que fosse, ela passava mexendo naquele cabelo, passava. Né? E assim, é um tique nervoso, né? Aquela coisa do nervosismo. E para a defesa de mestrado dela, no ensaio, eu disse, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem e tal, dei várias dicas, eu disse, ó, cabelo preso. O seu cabelo precisa estar preso no dia, justamente para evitar isso. E tem outros, né? O negócio de a pessoa fica nervosa, não sabe o que fazer com as mãos, aí cruza os braços. Não. Tá? Não cruzem os braços durante a apresentação, porque isso é uma posição de defesa. É aquela coisa da defesa, assim, né? Não. Tá? O terceiro ali é a pessoa que fica dançando, né? A pessoa que fica dançando, né? Então, ou fica balançando os pés, ou fica, né, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu não estou dizendo que é ruim caminhar. Caminhar durante a apresentação, né? Caminhar e parar. Então, você apresenta primeiro para a plateia do lado direito, aí fala um pouco ali com a plateia, aí você caminha, vai lá para o lado esquerdo, isso tudo bem. Mas passar a apresentação inteira, de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou brincando com os pés, não. Tá? E aqui, de novo, a dica é treinar com alguém, porque alguém vai dizer para você, alguém vai dizer, olha só, tá? Alguém vai dizer para vocês que a maneira como vocês estão apresentando pode ser melhorado prendendo o cabelo, né? Ou fazendo alguma outra coisa, parando, né? Para ter consciência, porque às vezes a gente faz isso sem ter consciência que está fazendo. Tá? Então, apresentar para alguém que vai ver, que vai poder dizer, é muito importante. O relógio é o seguinte. Vocês estão lá apresentando, e agora eu mexi no cabelo, né? Tá. Mas vocês estão lá apresentando, você é o apresentador, apresentadora. E aí você olha no seu relógio. No momento que você faz isso, tá? Isso também é científico, não é invenção, não, tá? No momento que você faz isso, a plateia não resiste de saber que você possui uma informação que ela não possui. Então, várias pessoas, no momento que você para e olha o seu relógio, várias pessoas vão fazer o mesmo, vão olhar o relógio, vão pegar o celular para ver que horas são. E aí você perdeu a atenção da plateia. Nesse momento, a pessoa desconecta do que você está dizendo para ver que horas são. Não. Tá? Então, assim, a minha sugestão é sempre assim, olha, não leva o relógio. Tá? Ou então leva e faz que nem eu, o meu relógio está aqui, ó. Onde é que ele está? Ele está aqui em cima da minha bancada. Tá? O relógio, o celular está em cima da minha bancada. Então, eu estou apresentando para vocês e vocês não sabem, mas eu sei que horas são. Tá? O que mais? O exagero de humor e de gestos, né? Isso é uma coisa que eu peco muito nisso, né? A minha origem italiana, aquela coisa do falar com as mãos. Eu não estou dizendo para você ficar de estátua, né? Que nem o William Bonner lá quando está no Jornal Nacional. Não é isso, tá? É cuidar com os exageros, tá? Com humor, principalmente. Tem gente que não consegue não contar piada, tá? Beleza. O
Que você conte uma piada, que você conte duas, tudo bem. Mas cuidado, tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Então, controle-se no humor e nos gestos. E a fala rápida atropelada, que é muito comum dessa coisa do jovem que está nervoso e aí fica falando, e não para de falar e nem respirar, respira, né? É aquela avalanche de informação para a coitada da plateia. Não dá, tá? E isso é muito também do nervosismo, né? O nervosismo ataca e você começa... É o seu instinto falando. Porque daí o que o seu instinto diz? Fala rapidinho, que essa tensão toda dura menos. Então, tem que treinar. Tá? E aqui a fórmula mágica, a dica mágica é treinar a falar 1 minuto por slide. Tá? Então, a fórmula mágica é 1 minuto por slide, com calma, com tranquilidade, sem despejar o conteúdo na plateia. Ah, professora, mas eu tenho 100 slides, já preparei, me deu um trabalhão para preparar 100 slides e agora a senhora quer que eu corte para 30? Quero. Ah, professora, mas tem muita animação. O que eu falei sobre animação? Cuidado para não exagerar nas animações, tá? Então, é assim, é melhor ter menos slides e passar a informação da maneira mais adequada do que jogar 150 slides em 30 minutos. E a plateia não vai entender, gente. Não adianta. Falta de contato visual. Isso é coisa muito comum das pessoas tímidas, né? Que ficam assim, olham para o chão, olham para o canto, né? Ou pior, tem gente que se vira para o slide, né? Aquela coisa da sala de aula, o slide está aqui, se vira para o slide e fica ali conversando com o slide. Não, você não está apresentando para o slide, você está apresentando para o público. Então, você tem que necessariamente estar de frente para o público. Quando muito, você pode ficar de perfil, porque daí você fala com o público e fala, né? Isso aqui, tudo bem. Mas ficar de costas, não. E aqui é uma dica de um professor de doutorado, nossa, lá no meu doutorado, que ele falou uma vez assim, ele era uma pessoa muito tímida, ele disse assim, o que eu faço, eu foco em alguém que eu conheço. Então ele olha, ele identifica na plateia alguém que ele conhece, e ele olha assim para todo mundo sem olhar para ninguém, e quando ele tem que olhar para alguém, ele olha para aquela pessoa que ele conhece. E aí isso, né, faz com que ele fique mais calmo e mais tranquilo para apresentar. Se inspirem nos bons exemplos, tá? Vejam apresentações de pessoas no YouTube, gente. O YouTube é uma bênção. Pessoas que falam muito bem em público, tá? Aí o primeiro ali é o Steve Jobs e o Bill Gates. Bill Gates melhorou muito, melhorou demais, né, no como ele apresenta. Mas para mim, assim, Steve Jobs, da nossa área, da área de tecnologia, é um dos melhores apresentadores que já existiu. Tá? Busquem no YouTube pelo vídeo que ele apresenta o MacBook Air. MacBook Air é sensacional. Tá? E tem outras pessoas, a Oprah fala muito bem em público. Barack Obama, aí é aquela coisa... Eu gosto muito dele, tá? Independente dele ser democrata, independente da política, independente de qualquer coisa, ele fala muito bem. Tá? E o meu vídeo favorito dele, tem vários que eu gosto muito, mas o vídeo que ele informa o público, né, a população americana, que eles prenderam o Bin Laden. Que eles prenderam não, né? Que eles mataram o Bin Laden. É surreal a maneira como ele fala. Tá? O texto, o conteúdo, é claro que é importante, mas como ele fala é importante também. Tá? Então, se inspirem nessas pessoas, identifiquem quem vocês acham que fala muito bem e vejam vídeos um atrás do outro, que vocês vão começar a notar similaridades, vocês vão começar a notar a linguagem e de tanto ver, vocês começam a incorporar aquilo. Tá? Então, vocês começam a incorporar aquele estilo, né? Os bons exemplos, né? A gente começa a incorporar. Então, isso é muito importante. Tá? Beleza? Então, já falei para vocês muito brevemente sobre planejamento, né, que eu disse, olha, tem que planejar. O conteúdo da apresentação é baseado no conteúdo do texto, mas não necessariamente é igual ao texto. Vocês podem mudar a ordem, vocês podem dar ênfases diferentes durante a apresentação.
Falei para vocês dos slides, tá? E a maneira como eu fiz foi, vejam esse slide, quais são os problemas desse slide, para vocês criticarem o slide, porque daí no momento que vocês fazem um slide, vocês começam a identificar os problemas que eu mostrei para vocês, vocês começam a identificar nos seus próprios slides, tá? E agora, na parte 3, eu falei, então, da pessoa que apresenta, tá? Porque a apresentação, ela não é só o conteúdo, ela não é só o slide, ela é a pessoa que faz, a pessoa que entrega a mensagem, o como entregar essa mensagem é importante também, tá? E, assim, um outro ponto que eu acho importante, cada vez mais eu tenho visto em várias situações diferentes, a pessoa faz uma apresentação sem ter slides, tá? Então, assim, tem até várias teorias, né, que o PowerPoint, principalmente, né, é o que mata a apresentação, é o PowerPoint. Então, assim, vejam, tentem buscar apresentações, vejam, tem os TED Talk, que eu gosto muito, vejam como essas pessoas apresentam, tá? E vocês vão ver que tem várias que são sem slide. Como é que a pessoa consegue passar a informação sem ter slide algum? É possível, tá? Então, embora eu tenha falado muito do slide e do apresentador com o slide junto, é possível fazer a apresentação sem ter slide algum e ainda ter sucesso, tá? Então, agora, a gente passa para a parte 4, que o finalmente. Então, são vários, assim, outros aspectos que eu quero salientar para vocês, tá? Então, eu comecei falando do objetivo, né? Mostrei para vocês lá os tipos de apresentação, e eu disse assim, ó, todas elas, o objetivo tem que estar claro. E aí eu mostrei para vocês, olha, o objetivo é sempre é vender o peixe. O objetivo é sempre vender o peixe. Tá, mas aí, em momento algum, eu falei, o que é esse peixe? Eu disse assim, vocês vão falar do trabalho que vocês desenvolveram, vocês vão mostrar as competências que vocês adquiriram, mas não é só isso, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Como que o seu trabalho pode ser empregado? Então, como que aquela técnica, aquele algoritmo que você desenvolveu, aquela ferramenta que você desenvolveu, como que alguém normal, qualquer pessoa, tá, pode utilizar? Para que vai ser útil? Tá? Onde o seu trabalho pode ser empregado? Tá? Mas, assim, em quais contextos? Ou quais aplicações podem se beneficiar desse seu trabalho? Aplicações. Tá? Qual é a contribuição social? Vejam, e contribuição social é algo relativamente recente que tem se salientado, porque, assim, as pessoas cada vez mais estão preocupadas com os grandes problemas do mundo. É a fome, é a educação, é a miséria, saneamento básico, né? Saúde, transporte. Como que o seu trabalho pode beneficiar a sociedade de uma maneira geral ou de alguma maneira mais específica? Um nicho específico da sociedade vai se beneficiar. Isso é importante, tá? Principalmente para doutorado, tá? Doutorado, isso assim, é obrigatório. Tá? Trabalho de conclusão de curso pode ser que vocês não estejam bem lá ainda, mas doutorado certamente. Tá? E quais problemas práticos o seu trabalho resolve? Isso é muito importante, tá? Porque às vezes o estudante apresenta, fala tudo, e aí eu fico ali assim, não só eu, né, mas a plateia, mas e aí? Tá na vida prática, né? Vou fazer o que com isso? Então, essas são questões que estão nessa parte do vender o peixe. Tá? E lembre-se, eu falei para vocês ali, de repente vocês vão apresentar a startup de vocês para os investidores. Essas questões são extremamente importantes. Tá? Certo? Então, vender o peixe envolve várias questões. Revisar é preciso. Tá? Raramente a gente acerta na primeira tentativa, qualquer coisa que vocês façam. Raramente, assim, ó, e apresentação, slide. Raramente vocês vão fazer o slide e vão dizer, tá pronto, passa para o próximo. Não, vocês têm que revisar, tá?
Muitíssimo cuidado com os excessos, né? A Maria Luísa contou aí da história do homenzinho andando nos slides. Muito cuidado com os excessos. Eu já tive estudante que disse, não, professora, tem que ter uma imagem. Eu não posso fazer um slide sem ter imagem. Aí eu fico assim, olha o meu slide anterior. É só texto. E olha a mensagem que ele está enviando. Tá bacana, tá claro. Ah, não, professora, mas eu preciso chamar atenção, que revisar é preciso, então eu coloco aquele balãozinho ali com aquela exclamação. Mas olha o tamanho da fonte do revisar é preciso. A fonte já é grande o suficiente para informar que esse pedaço do slide é importante. Não precisa da imagenzinha. Tá? Outro tipo de excesso, memes. Tá? E aí que foi aquela questão que eu disse, as gerações. Né? Então, a gente está na geração dos memes. E eu tenho, pelo menos uma aluna, que toda apresentação dela tem pelo menos 3 ou 4 memes. Ah, professora, mas é para a apresentação ficar mais leve. Eu disse, olha, tem outras maneiras de colocar uma apresentação mais leve. Tá? Colocar o meme da Renata Sorrá ali, né, pensando, esse meme é super famoso, né, para dizer que esse conteúdo é difícil, não precisa disso. Tá? Então, cuidado com esses excessos. Tá? Usar as features. Então, assim, os softwares de apresentação evoluíram demais. A maioria de vocês nunca usou o PowerPoint lá do Windows 95. Evoluiu demais. Tá? Não só o PowerPoint, mas agora tem outras opções de software de apresentação que vocês podem usar, que tem features que são muito bacanas, que vocês também podem usar, tá? E devem, tá? Então, olha só, um exemplo real, PowerPoint, uma apresentação minha, tá ali, professora Mirella, rumo ao título mestre e doutor, que é uma apresentação que eu faço até hoje, tá? O título dela mudou, mas é uma apresentação que eu faço das boas-vindas para os nossos alunos de pós-graduação. Esse slide era assim em 2008. Ah, então, logo que eu entrei no FMG, esse era o slide. Tá, eu estava numa fase colorida aí, como vocês podem ver. Não, tá? Não mais, tá? Não. Tá? E aí que eu faço a questão da geração, né? A gente precisa evoluir, gente. A gente precisa evoluir. Hoje, esse slide está assim. Então, primeiro que eu dividi ele em 3 ou 4. E a mensagem principal do Ler a Única Solução, eu dividi assim. O que eu fiz agora? Eu usei os recursos, usei as features que tem nas versões mais recentes de software de apresentação, tá? Que são criar esses gráficos, né? Então, ali agora está bem claro. São três tipos de leitura, né? Dos trabalhos do orientador, os trabalhos relacionados, eventos e periódicos recentes. Então, agora está muito mais claro do que esse slide amarelinho aqui, cheio de bolinhas e cheio de coisinhas e tal, que não dá para entender. Então, no momento que você enxerga esse slide aqui, slide 58, imediatamente você vê que tem 3 grupos de leitura. Tá? E aí eu explico cada um deles. Certo? Então, acompanhem aí, usem, né, a tecnologia a seu favor. Tá? Falando em software, aí é um slide de fundo preto. É uma questão polêmica. Tá? Eu amo LaTeX, gente. Eu uso LaTeX há bastante tempo. Mas o LaTeX, ele é editor de texto. LaTeX é editor de texto. Tá? Mas, professora, mas ele vem com os templates para fazer slides e é tão mais fácil. É tão mais fácil e todos os slides do LaTeX seguem um dos 3 modelos mais usados, tipo esse, tá? Esse é o slide real. Assim, o template do LaTeX força vocês a caírem nos problemas que eu falei antes. É que nem os templates do PowerPoint, eles forçam vocês a cair em armadilhas, tá? Então, aqui, a fonte é pequena, tem um monte de espaço disponível, ele não é inteligente, ainda não é a versão atual, tá? Então, ainda não é inteligente o suficiente para usar melhor espaço. E em todos os slides, ele coloca essas barras, esse template específico, mas vários outros também colocam, né? E o apresentador específico, ele colocou o logo do projeto, aí não colocou o logo da universidade, colocou o logo do projeto em todos os slides, não precisa. Mas não é só isso, tem um menu ali à esquerda, né, aquela barra azul à esquerda, ali a barra vertical, com todas as partes da palestra dele, em todos os slides. Tem a data, entende? Então, assim, o LaTeX
força vocês a caírem em outras armadilhas. Eu fiz o mesmo slide, exatamente a mesma informação, tá? Eu peguei esse slide, que está ali à esquerda, ali dentro do quadradinho amarelo, exatamente a mesma informação, usando um software próprio, usando software próprio de fazer a apresentação, usando os diagramas, tá? E aí tem as cores, e aí, de novo, tá muito melhor, tá? Então, assim, tá muito mais claro. A lista de itens, eu deixei ela ali de proposital, eu deixei as bolinhas ali, eu deixei proposital, porque, bom, tem gente que não vive sem as bolinhas, as listas de itens. Mas é muito melhor, é muito mais claro, é muito mais interessante. Então, usar um software que seja apropriado para a apresentação. Segunda parte do Falando em Software. Às vezes, muitas vezes, o trabalho de vocês é uma ferramenta, então vocês vão fazer uma demonstração. Vocês não vão ter uma parte teórica, um algoritmo, provas. Não, é uma demo. Tá? Aqui é um exemplo real, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui especialmente para vocês. Esse é um exemplo real do meu trabalho de conclusão de curso, da minha graduação lá na Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz trabalho lá em Delphi, tá? Então, interface de consulta Terraform para Oracle. E aí, quando eu cheguei na parte da ferramenta, como é que eu apresentei? Eu não fiz uma demonstração ao vivo. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Demonstração ao vivo. Se puder, evita. Tá? Então, em vez de demonstrar ao vivo, o que eu fiz durante a apresentação? Eu disse, olha, se vocês quiserem ver funcionando, depois da apresentação, eu posso mostrar para vocês. Mas agora, eu vou mostrar, então, os screenshots e vou mostrar como que a ferramenta funciona. E aí, nesse screenshot, eu fui colocando as partes. Então, olha só, tem o menu superior, tem ali as 3 principais funções da ferramenta, que é verificar, mapear e executar a consulta Terraform. Na parte da esquerda, tem a entrada do usuário, que é a consulta Terraform, e a ferramenta vai processar e mostrar o mapeamento para SQL. Pronto. Pronto. Eu não preciso demonstrar como é que funciona. Tá? Demonstração, lei de Murphy ataca direto. Tá? Então, se puderem evitar fazer a demonstração ao vivo. Não, professora, mas quem sabe fazer ao vivo? Confia em mim. Mesmo quem sabe fazer ao vivo, mas nessa área de tecnologias, todos os erros acontecem no ao vivo. Tá? Então, assim, finalizando, eu apresentei várias dicas aí para vocês, né, da apresentação e da pessoa que apresenta e do conteúdo. E eu gosto sempre de falar que tanto escrever quanto apresentar trabalho científico, seja o trabalho de conclusão, mestrado, doutorado e tal, existem componentes que são esperados. Mas cada pessoa vai lá e coloca, né, o seu eu na apresentação. Então, eu gosto muito desse exemplo, que é o Abapuru da Tarsila do Amaral. O Abapuru todo mundo conhece, então tá ali o Abapuru, o sol, o cactus, tem a montanha onde o Abapuru está sentado, o céu azul. Então, esses são os componentes. Tá? E aqui na apresentação, eu mostrei para vocês vários componentes, eu mostrei para vocês o conteúdo, eu mostrei para vocês os elementos, eu mostrei para vocês os gráficos, né? E cada um de vocês pode pegar esses componentes e fazer da sua forma, nada impede. Só que lembre-se que a informação tem que estar clara. Então, em todas essas 3 releituras do Abapuru, eu consigo identificar o Abapuru, o cactus, a montanha, o sol, o céu. Então, os elementos estão ali. Então, a informação está ali. Essa é a dica mais importante para vocês. A informação tem que estar na apresentação. A informação que é importante de passar, a mensagem que é importante de passar para a plateia, tem que estar lá. Tá? Era isso. Então, aqui eu deixei aí todos os meus contatos e algumas outras informações. Tá? A apresentação já está online lá na minha página, lá no DCC. Agradeço muito o convite da Gisele e da Maria Luísa para fazer essa apresentação para vocês, porque é um assunto que eu gosto de falar e eu tenho muito material, né? Toda vez que alguém me convida, assim, gente, né, o que especificamente você quer que eu fale? Porque eu tenho muito material. Então, o compacto desse material, então, eu organizei dessa forma. E aí, agora, então, estou aberta, né, para questões de vocês, né, dúvidas ou sugestões ou casos, né, se a Maria Luísa quiser contar outros casos, da Gisele aí também. Então é isso, muito obrigada, pessoal.
Agradecer muito aí a apresentação da Mirella, super interessante. Abri aí para perguntas. Eu vi que teve alguns comentários no chat, mas não vi perguntas específicas. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, só abrir o microfone, uma conversa bem informal mesmo. O Matheus falou ali, não salvar só como PPT, salvar como PDF, isso é muito importante. E não só isso, ter backup. Tá? Não confiar na internet. Eu usei aqui para vocês o Google Slides, mas quando vocês vão numa conferência, por exemplo, num evento, ou até na defesa, vá que a internet tenha caído. Acidentes acontecem. Quantas vezes, né, a gente fica sem internet no campus, por exemplo, até em casa, aquela falha que deu aqui durante a apresentação foi isso, a minha internet caiu. Então, vocês têm que ter uma cópia offline, tem que ter num pendrive, tá? Físico, uma cópia física, tá? E PDF é importante porque, às vezes, no computador que vocês vão usar para apresentação, de repente não é o de vocês, não tem PowerPoint, ou não tem visualizador, ou não tem... Mas o PDF, qualquer computador tem o leitor, qualquer computador abre, e abre bem aberto, com todos os elementos nos lugares certos, porque, às vezes, a versão do PowerPoint bagunça tudo. Tá? E eu falo de PowerPoint, mas... tem as soluções de software livre, que são muito boas também, tá? Mas essa dica dele é valiosa também. Posso falar, então, enquanto o pessoal quer se Vai lá. Parabéns, era maravilhosa a tua apresentação, acho que ela inspira todo mundo a pensar, bom, não dá para improvisar demais, ou seja, ninguém vai conseguir preparar uma boa apresentação na véspera, né? Acho que lembrar sempre, olha, dá trabalho, gente, uma boa apresentação dá trabalho, né? Por mais que tenha aqueles talentos naturais, tem gente que tem lá o seu talento para, né? Não há dúvida que tem, mas assim, não dá para confiar nisso, né? Porque as plateias variam, né? As situações variam, então tem que realmente se preparar, é uma parte importante. A minha pergunta assim, é um pouco de uma dificuldade que a gente vem tendo nos últimos tempos, que é a gente pratica tanto no meio acadêmico, que quando se trata de divulgação científica, eu acho que a gente está sendo muito cobrado nisso, e justamente, né, a gente precisa se preocupar com isso. Eu sei que tu tens uma ótima experiência, né, em projetos de extensão, em trabalhar com públicos diferenciados, e essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Ou seja, adaptar a nossa forma de apresentar tão formal, com um linguajar tão cuidado, com precisão pelo aquilo que a gente está falando, que às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de preparar uma apresentação. Então, agora nós estamos no Festival do Conhecimento da UFRJ, né? E a gente chamou os alunos e disse, olha, vamos preparar apresentações, vamos tentar falar para o público em geral o que você está fazendo na sua pesquisa. E aí é isso, ouvir um pouquinho de ti, como é que a gente quebra um pouco isso, né? Também de quando o nosso público é outro público, como fazer, né? Tem perguntas aqui no chat, Ju? Então, tu não me respondeste, eu estou te perguntando. Peraí, desculpa. Não, eu quero te ouvir. Eu sei que tem note. Assim, então, eu estou te perguntando, porque eu acho, né, é difícil isso. Né? É difícil. Coisa trivial, né? E assim, eu tenho um colega que ele sempre diz assim, se a sua tia, aquela que não sabe usar nada, né, mal tem celular, consegue entender o que você está fazendo na sua pós-graduação, então você está no caminho certo. Mas é muito diferente, assim, porque a gente tem os vícios, né? A gente está acostumada a falar do nosso vocabulário como qualquer outra área, né? Se você vai numa consulta médica, quando o médico começa a falar aquelas palavras esquisitas lá, você fica sem entender. Então, é mais ou menos isso, né? Então, quando a gente apresenta para um público que é mais geral, a gente tem que tentar ser o mais claro possível, sem ficar usando os jargões da área, entende? Então, sem ficar... e principalmente as siglas, quando a gente faz...
não dá, né? Então, a gente tem a apresentação de extensão, que a gente vai para a escola, por exemplo, de ensino médio apresentar. É outra linguagem. Tá? E até a maneira de falar é diferente. Então, assim, quando a gente vai para a escola, a gente procura, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é caminhar entre a plateia, é caminhar entre os estudantes para trazer eles mais para perto, porque adolescente, o nível de atenção é diferente. Tá? Então, caminhar entre eles é importante. Tá? É claro, você está na sua defesa de trabalho de conclusão de curso, você não vai sair caminhando ali na frente da banca, né? Porque, bom, né? Ou vai para trás da banca para caminhar no meio da plateia. Você não vai fazer isso. Mas, dependendo da plateia, você precisa usar outros recursos. Então, você pode usar outros recursos de apresentação, você pode, a linguagem, vocabulário, você tem que pensar, e aí que eu disse ali, olha, revisa. A parte do revisar, do apresentar para alguém é muito importante. Revisar, ver, qualquer pessoa consegue entender todas as palavras que estão nos seus slides? A sua tia, aquela que não manja nada, né? Aquela que pede para você consertar a impressora, ela vai entender? Então, acho que essa questão do vocabulário é muito importante, e a questão do apresentar também é diferente, né? Porque é outra plateia. Tá? Eu tenho uma amiga que ela faz muita apresentação para a terceira idade, e ela disse que é completamente diferente. Ela disse assim que é outro mundo, terceira idade é outra geração. Então, assim, eu sempre brinco, né, que eu ainda lembro da minha avó chegando na minha casa e olhando a geladeira, e eu lembro assim que volta e meia ela falava assim, nossa, isso aí é uma grande conquista ter uma geladeira. Ter uma geladeira, assim, né? Porque na época dela, quando ela era criança, não tinha, né? Ela só foi ter geladeira depois de adulta. Então, tecnologia para essa geração é a mesma coisa, entende? As pessoas de gerações diferentes, isso que para nós é tão comum, pegar um celular e sair usando e tal, isso é de agora. Então, plateia é muito importante, tá? E tem outros exemplos que eu falei. Quando você vai, por exemplo, ali falar com investidores, o investidor está interessado no lucro. Então, o tipo de informação que você vai apresentar também é diferente. Tá? Então, assim, você tem que adaptar qual é a expectativa da plateia. Qual é a expectativa da plateia que está vendo você apresentar? Então, para a banca, é aquilo ali que eu falei, que é saber que você fez um trabalho bem feito, que você está pronto para se formar. Mas se você muda a plateia, a expectativa muda também. Tá? Então, isso eu acho que é um cuidado que tem que ter, que faz parte do planejamento da apresentação. Tá? Perfeito. O que mais, pessoal? Ótimo. O Thiago tem uma pergunta, ele escreveu aqui no chat, ele perguntou como mostra a execução de um algoritmo que foi implementado. Programar uma parte gráfica justamente para apresentação, por exemplo, um algoritmo de coloração de grafos. Tá. Aí, assim, aí, de novo, é aquele caso que a apresentação vai ser diferente do texto, né? Então, no texto, você pode colocar um exemplo, né, ali, preto e branco e tal, simplesinho. Na apresentação, você provavelmente vai ter que colocar passo a passo, de repente com animações, e aí são animações úteis, você não vai colocar o nodo do grafo rolando na frente, entende? Não é isso, né, a animação que eu mais uso é a do aparecer, então o nodo vai aparecer colorido, entende? Então, no clique ele fica colorido, tá? De algoritmos, tem várias maneiras de fazer. Então, assim, eu tenho... uma dica que eu sempre dou é assim, olha, você até pode ter um slide com algoritmo na tela. Beleza. Só que você não vai explicar o algoritmo nessa tela lendo o algoritmo. Não. Tá? Esse algoritmo na tela é muito mais importante depois, para a parte de perguntas, se
a plateia tiver alguma pergunta sobre o algoritmo está ali e você pode voltar nele, tá? Na apresentação, como que a gente faz? Né? Como que eu gosto, né? Como que é a minha sugestão? Você coloca o algoritmo na tela, tá ali. Aí você diz assim, olha, então aqui é o algoritmo, e agora, então, eu vou fazer um exemplo da execução para vocês entenderem melhor. Já passa para o próximo slide, porque você não quer que a pessoa fique ali lendo, aí de preferência, usando um caso simples. Então, se é coloração de grafos, você não vai botar um grafo com 100 nodos na tela. Não. Tá? Então, você usa um mínimo de nodos que você precisa no seu exemplo, 5, 6, 7, que seja. E aí você mostra passo a passo. Tá? Então, assim, olha só, a entrada é essa, muito importante. Qual é a entrada? Você começa pela entrada do algoritmo. Então, dado que a entrada é essa aqui, esse grafo, assim, né, pode falar das propriedades daquele grafo. O primeiro passo é, e aí você mostra como é que fica. E dependendo do algoritmo, vai que seja um algoritmo longo, que tenha 50 passos. Aí eu sempre digo assim, olha, pensa em usar funções. Funções que agreguem vários passos. Porque daí você agrega e tem menos informação para falar para a plateia, né? Então, olha, aqui tem uma função de ordenação. Você não precisa mostrar a ordenação funcionando, né? Então, vai ordenar, depois de ordenar, fica assim, pronto. Então, você pegou ali vários passos da ordenação e mostrou só. Porque esse algoritmo, que é muito maior que isso, né? Que quer dizer, a menos que seja um algoritmo de sorting, né? Mas, digamos que na coloração de grafos, uma das etapas seja ordenar. Então, você pode dizer, olha, agora é a etapa de ordenação, tá aqui o grafo original, depois que ordenou ficou assim. Tá. Depois de ordenado, o próximo passo é... então, assim, tem técnicas diferentes que você pode usar, de novo, para que a plateia entenda o que você está dizendo, entenda a mensagem, entenda a informação. Tá? E os detalhes estão no artigo, os detalhes estão no texto. Se alguém quiser saber qual foi a função né, que você usou para fazer o sorting, essa pessoa vai perguntar depois nas perguntas e respostas. Né? Lá na seção de perguntas e respostas, a pessoa vai perguntar, e aí você diz, não, eu usei o Quick Sort, Bubble Sort, sei lá, usei aqui, funciona assim. Então, você não precisa, durante a apresentação, falar de todos os detalhes. Tá? É uma visão global, uma visão geral. Tá? Porque você não tem tempo. De novo, você não vai ter tempo, o seu tempo é limitado. É meia hora, é 40 minutos, é 50 minutos, entende? Você tem que usar aquele tempo. E não adianta, de novo, uma informação por slide, um slide por minuto. Não adianta você querer fazer os seus 100 slides em 30 minutos. Não vai funcionar. Vai ser aquela avalanche de informação, ninguém vai entender nada. O que mais? Tá ótimo. Tem uma pergunta da Natália agora, Mirella, bem a respeito aí de um slide por minuto. Ela queria saber, com esse foco de uma informação por slide na apresentação de um trabalho, como ficaria a introdução sobre o trabalho, que geralmente abrange várias informações e a parte de considerações finais. Tá. Então, a introdução, eu gosto sempre de dividir em partes, tá? Se você olhar no texto, mais ou menos ela vai ter o quê? Digamos que ela tenha 5 parágrafos, 6, 7 parágrafos. Então, esses parágrafos, eles estão ordenados numa ordem que faz sentido para o leitor, certo? Então, o que você tem que fazer é tentar buscar cada informação dessas, cada argumento que você tem na sua introdução, pode virar um slide. Então, vai ter lá um argumento inicial que você vai mostrar o contexto do seu trabalho. Então, é processamento em nuvens, tá? Então, você pode dizer assim, olha, você pode ter um primeiro slide falando de processamento em nuvens. Tá, beleza. Qual é o problema? O problema é que consultas, sei lá, o problema é que coloração de grafos, estou inventando, gente, coloração de grafos não funciona quando é processamento em nuvens. Então, como é que vai ser o seu slide? Você vai ter um slide para o seu contexto, né, que lá é o processamento em nuvem, o outro slide vai ser para o problema. Né? Então, o problema é que coloração de grafos não funciona. O que é coloração de grafos? Isso é outro slide. Então, você
cada slide vai ter um argumento da sua introdução. Vai ter o problema, né? Vai ter o contexto, vai ter o problema, vai ter a motivação. Por que que é importante fazer isso? Porque agora, sei lá, tem esses aplicativos de delivery, os aplicativos de entrega online, né? Ainda mais agora na pandemia, né? Tudo delivery. Precisa. E é importante, né? Então, isso vai estar em outro slide. Então, você tem o slide para o contexto, o slide para o problema, o slide para a aplicação, e aí, nesse slide, você pode ter a figurinha lá da loja de delivery, e a pessoa lá em casa esperando lá de braço cruzado, né? Então, é uma aplicação real. E aí, depois vem a solução. A solução para esse problema, nesse contexto, está aqui. Então, você dá uma visão global, uma visão mais ampla da sua solução. Ou as contribuições dessa tese são. E aí, geralmente, vem os bullets, né? A lista de itens. Você conseguiria fazer, em vez de uma lista de itens, colocar imagens? Seria melhor. Mas você não vai na lista de itens mesmo. Olha, a primeira contribuição é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Para encerrar a introdução, é a conclusão da introdução, digamos assim, né? Então, aquilo ali conclui tudo o que você falou, naquela parte. Muito importante também, principalmente para defesa de pós-graduação, tem 40, 50 minutos, então é uma apresentação longa. Ter muito claro quais são as partes. E aí você fala, que nem eu falei ali, toda vez que eu mudei a parte da minha apresentação, eu falei, então isso encerra essa parte, aí você vai dizer... Então, aqui são as contribuições, fala das contribuições. Então, isso encerra a introdução do meu trabalho. Agora, eu vou passar para os trabalhos relacionados. Então, mudou o assunto. E aí, fala dos trabalhos relacionados. Então, resumo, esses foram os trabalhos relacionados. Agora, então, eu vou passar para a contribuição central do meu trabalho. Essas partes, elas precisam estar bem claras, e você não precisa ter aquele slide mostrando assim, ó, agora eu tô aqui, tá? Não, você pode falar, pode estar ali, no slide vai estar escrito assim, trabalhos relacionados. Aí você vai falar, olha, então essa foi a introdução, agora eu passo para os trabalhos relacionados. Quando terminar os trabalhos relacionados, vai ter uma frase lá de conclusão dos trabalhos relacionados. Ó, então agora isso encerra os trabalhos relacionados. Então, eu falei para vocês da introdução, o meu problema central é tal coisa, minha contribuição é tal coisa, então aqui eu mostrei nos trabalhos relacionados que não existe solução ainda para esse problema, ou as pessoas nem identificaram esse problema ainda, que é muito comum para a tese, né? Você identifica que o problema existe. Agora eu passo para a contribuição. Então, assim, organizar o seu argumento e deixar claro para a plateia te acompanhar. Então, lá quando eu disse, olha, eu não preciso dessa barra aqui em cima, mostrei 2 exemplos, né? Um era a barra em cima, outra era a barra à esquerda. Você não precisa dessa barra informando para a sua plateia em todos os slides qual é a parte da apresentação que você está. Você vai falar. Toda vez que tiver uma mudança de parte que é importante, você vai parar e vai falar para a plateia, olha, então agora eu encerrei essa parte, vou começar uma nova. Isso. Quer mais, pessoal? Vocês têm mais perguntas, pessoal? Alguém quer fazer perguntas? Eu vi que não tem perguntas no chat, mas se alguém quiser falar diretamente, contar aí algum caos pra gente. Quiser abrir o microfone e falar, pode ser também. Licença. Bom dia. Primeiro, Mirela, obrigado pela apresentação. Tá muito boa. Você falou que tem apresentações sendo feitas sem slide. Eu queria saber se você já viu isso num contexto mais acadêmico, que você mencionou TED Talk. No contexto acadêmico, eu vi assim, de keynote, que vai ser uma apresentação assim, mais ampla da conferência. Mas em defesa, não. Defesa precisa dos slides, porque é muita informação que você tem para dizer. Tá? É muita informação. É muita informação. E é muita informação diferente, entende? Então, eu falei aí no exemplo anterior, vai ter o contexto, vai ter o problema, vai ter a solução, vai ter estudo de caso,
vai ter gráfico de desempenho, que eu mostrei para vocês, ou vai ter tabela comparativa. Então, é muita informação que você precisa da imagem, digamos assim. Então, um gráfico de desempenho. Você vai falar do desempenho sem mostrar o gráfico? Então, assim, na academia, assim, em defesa, fazer sem os slides, eu ainda não vi, e eu não consigo enxergar como, não na nossa área de tecnologia, tá? Pode ser que, de repente, ciências sociais, outras áreas, né, literatura, pode ser que em outras áreas eu até vislumbro, assim, que dê para falar e pronto. Mas na área de tecnologia, sem slide, eu acho muito difícil. Fazer uma defesa sem slide é bem difícil, tá? Pela área. Tá? Obrigado. Tudo bem. Eu até ia comentar, Mirella. Na verdade, eu acho que eu até citei com a Luísa uma vez que eu já assisti uma defesa de. Não lembro se era mestrado ou doutorado, da área de história. Então, era um ambiente completamente diferente assim, do que a gente está acostumado. E realmente eles não usavam nenhum tipo de projeção. E a defesa era lida. A parte inicial, depois tinha uma arguição pela banca, mas a parte de apresentação era uma leitura. Então é bem diferente assim, do que a gente está acostumado na área de tecnologia. Mas a nossa, realmente, é super difícil a gente enxergar sem ter o apoio visual para ajudar a mostrar aquelas coisas que a gente quer passar. Realmente um bom apresentador pode ser que consiga fazer, mas é mais difícil, né? É bem mais complicado. A gente tem mais perguntas também. A Júlia está perguntando, está elogiando aí a ótima apresentação da professora Mirella, muito esclarecedora, e ela está perguntando se teria algumas apresentações de exemplo com objetivo de defesa, de trabalho de conclusão de curso ou de dissertação. Pois é, isso já, volta e meia alguém me pergunta, eu vou organizar na minha página, eu estou pensando de colocar algumas defesas dos meus alunos lá, né? Mas, assim, tem muito material online, né? Mas aí, bom, online você vai encontrar de tudo, né? Bons exemplos e maus exemplos. Mas eu gosto muito, assim, de ter um argumento, né? Porque a defesa é mais ou menos, uma história, né? Então, você tem ideias, você tem que concatenar aquelas ideias, tem uma sequência, um fluxo do argumento que você monta, né? Então, partindo desse princípio, é uma história que você conta, né? Mas é uma história sem sermos historiadores, né? Mas exemplos completos eu estou pensando de colocar lá. Eu tenho vários, eu tenho assim algumas defesas assim, de alguns estudantes que realmente foram muito boas, e não só isso, às vezes trabalho de disciplina também. Eu tenho uns trabalhos de disciplina que os alunos realmente assim, estavam inspirados, né, e fizeram muito bons, mas é algo que eu estou pretendendo colocar lá na minha página. Tá ótimo, obrigada. Eu vi que tem um comentário do Serra. Serra, queres abrir teu microfone para falar com a gente? Não sei se está podendo. Está nos ouvindo, Serra? Oi, pessoal. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Quase boa tarde. Desculpa, eu estava com o microfone mudo aqui. Essa dica que a professora... Primeiro, agradecer a oportunidade de participar da apresentação e dar parabéns para a professora Mirella, que ela é sempre muito ativa nesse tipo de apresentação. Isso é muito legal, né? E motiva os alunos, né? Isso aí é muito bom aprender, né? Sempre. Uhum. E uma dica que a senhora deu que realmente salvou minha vida. Uma vez eu tive que fazer uma apresentação na Alemanha. Era um computador Apple, coisa que eu odeio, e eu tinha levado um PowerPoint e um PDF. E na hora H eu tive que pedir ajuda de uma certa forma, né, para poder entender o que estava escrito no alemão, né? E se não tivesse levado PDF, seria um fiasco total. Isso aí é fundamental, essa dica que a senhora apresentou aí. O PDF tem que estar sempre junto, gente. E backup. Você tem que ter cópia física. Não dá para confiar na internet,
Tá? E aí a gente vai na Alemanha, né? Primeiro mundo, certamente eles vão ter tudo funcionando. Não, às vezes não. Tá? Dependendo do local, às vezes não, gente. Às vezes não. Então, assim, ter o PDF fisicamente, né? Num pendrive, ou onde quer que seja, é importante. Sim, já até aconteceu comigo num evento onde eu coloquei o PowerPoint, parecia que estava tudo certo, tinha PowerPoint na máquina, e depois o slide tinha, infelizmente, umas animaçõezinhas. Era um exemplo de um grafo lá e a figura não ficou clara. E eu fui perceber durante a apresentação, até pedi desculpa, mas eu tinha levado o PDF e acabei, não, o PowerPoint tá bom, como tem as animações, vai ficar legal. Tem que testar antes, tem que olhar slide por slide, principalmente os mais críticos, que a gente pode ser surpreendido durante a apresentação, inclusive. Né? No PowerPoint tem a questão de fonte também. Às vezes você usa uma fonte no seu computador e lá do outro lado não tem a fonte, aí fica um horror. Eu tenho um colega que ele tem os print screens do PowerPoint de como salvar o arquivo com a fonte importada, é isso que fala? Com a fonte... Salva junto. É isso mesmo, importada a fonte. É importada, né? Uhum. Então, você salva e aí a fonte está dentro, né? O arquivo da fonte está dentro do arquivo PowerPoint e aí vai junto, né? Mas é uma caixinha de surpresa, gente. E eu sei, assim, que a gente está falando do PowerPoint, né? Mas, assim, os outros softwares também, tá? O LibreOffice, né? As soluções abertas também, às vezes, dá incompatibilidade de versão, às vezes é a resolução que bagunça, tem problema de fonte também. Então, assim, o PDF ainda é o mais seguro, tá? Mesmo que perca as animações, né? Mas o PDF ainda é mais seguro. Tá? Gente, uma dica aqui. Quando gravar o PDF, gravem com a opção /A, que é um PDF padronizado pela ISO. E ele incorpora todas as fontes e garante que não vai ter nenhum problema de visualização no destino. Às vezes, você usar só o PDF, ele usa uns recursos mirabolante da Adobe que você chega do outro lado, você às vezes não tem suporte e a coisa não fica exatamente como você queria. É o que, Marcelo? /A? PDF /A, é o PDF padronizado pela ISO. Tem essa opção lá na hora de gravar. Estou aprendendo, não sei, não sabia. Obrigada, Marcelo. Bom, eu sei que a Mirella, a gente já passou 25 minutos do horário combinado com a Mirella, né? Mirella, desculpa. Tudo bem, mas a gente começou atrasado também, então tá tranquilo. Tá, eu sei que as crianças estão te esperando. Se ninguém quiser, vou fazer uma última rapidinho, Mirella. É que assim, eu acho que às vezes a gente tem muita dificuldade, os alunos têm muita dificuldade na hora da apresentação da parte de revisão bibliográfica do TCC, né? Principalmente nas teses e dissertações que o aluno trabalhou, às vezes, 4 anos fazendo uma revisão bibliográfica. E ali tem questões importantes dos conceitos. Então, assim, como medir, como dosar, que estratégia tu sugeres? Por exemplo, para TCC eu acho que é um pouquinho mais fácil, né? Para doutorado é mais difícil, para dissertação meio termo. Então, se tu tens alguma dica especial com relação a isso, para a parte de revisão bibliográfica, trabalhos relacionados, esse a gente sabe que não pode faltar. Mas qual é a tua dica rápida para não atrapalhar o almoço aí, que estamos te alugando demais? Eu gosto sempre, assim, de uma imagem, entende? Você pode dizer assim, olha só, as soluções que existem, e aí vem a questão de usar bem os gráficos, né, os diagramas que vêm junto do software de apresentação. Então, você pode dizer assim, olha, as soluções, você pode falar mais ou menos de uma ou de outra, mas as soluções que existem abordam esses temas aqui, ou usam esses tipos de solução, usam aprendizado de máquina não supervisionado, usa inteligência artificial e tal, mas nenhuma delas faz tal coisa. Aí você põe no centro
né, no centro daquilo tudo, né, de tudo que existe, a sua proposta. Né? Ou então você pode fazer assim, você pode falar de alguma solução assim que seja a base para a sua, por exemplo. Então, digamos que você tenha estendido. Você estendeu, eu estendi a tese da Gisele. Então, eu vou ter um slide lá, né, resumindo assim, da maneira mais simples possível, talvez até em alto nível, né, para a plateia entender, para a banca entender, e aí já passa, olha, e aí de tudo isso aqui, ela fez tudo isso aqui, o que eu fiz, a minha contribuição está nesse aspecto aqui, entende? Então, acho que é muito importante você localizar na imagem, tá? No slide, localizar onde que está a sua contribuição. Isso é muito importante. Tem gente que gosta de fazer com tabela, tá? Mas aí eu sempre digo, não, olha só, tabela é muito bom para o texto. Para o texto ter a tabela é importante. Mas jogar uma tabela no slide não fica muito bom. Tá? Então, explorar ali as opções de diagramas que vem no... Né, tem vários diagramas, né? Então, explorar um deles que você consiga... Né, teve uma apresentação que eu fiz uma vez que eu construí um triângulo, que daí eu botei assim os trabalhos da base, e aí fui indo, olha só. Então, em cima de tudo isso aqui, a minha contribuição é tal coisa, e era a ponta desse triângulo, né? Então, eu fui mostrando, assim, as camadas, né? E aí, cada camada ficava mais complexo e mais específico, e aí, lá em cima, estava a minha contribuição. Então, assim, tem que ter um pouco de criatividade para fazer isso. Tem que ter criatividade, gente, não tem outro jeito, tá? Mas uma imagem dessas traduz muito melhor a informação, a mensagem que está no texto lá ao longo de quantas páginas tem uma sessão de trabalhos relacionados? 20, 30? Exato. Tá? Então, assim, a imagem, o diagrama traduz muito melhor. Tem gente que faz por linha do tempo também, eu já vi uma defesa que era a linha do tempo, que ficou muito bacana. E daí falou assim, olha, na década de 80, esse problema era assim, as soluções eram assado, depois foi evoluindo, aí veio a internet muda tudo. E aí a pessoa construiu assim com a linha do tempo, e aí terminava no processamento em nuvem. Né? Então, que era, na época, né, era assim, não, agora é processamento em nuvem, mudou tudo de novo. Então, ficou muito interessante, mas é a criatividade, aí você tem que exercer os neurônios da criatividade. E discutir com a orientadora. Pós-graduação, eu tenho imagens, até não sei se com a Gisele eu cheguei a fazer uma reunião dessas, mas às vezes eu faço com os meus alunos, senta eu e o aluno, eu assim, tá, vamos traduzir tudo isso em uma imagem. E aí a gente pega papel mesmo, papel, caneta, e fica ali discutindo, porque daí as ideias fluem melhor. Você não fica ali empacado, nossa, minha professora pediu uma imagem, eu não sei fazer imagem, gente, não sei. Aí fica lá 3 semanas sem fazer nada, porque tá com aquela coisa da imagem. Não, gente, pega um papel, vai lá com a sua orientadora, com o seu orientador, e diz, olha só, podemos discutir melhor? Né? E funciona muito bem. Tá? Eu costumo dizer que aqui eu abomino, já no texto eu não gosto, mas na apresentação muito menos, é aquela visão por autor. Né? Ela destrói ali ela não tem linha de argumentação, né? Raras vezes. Né? Eu acabo falando fulano, ciclano, beltrano, e estou transferindo para o meu ouvinte, para o meu leitor, o trabalho de construir uma linha de encadeamento de ideias, que é o que tu estavas falando, né? Escolhe os tópicos, os temas, grupa, mostra, resume numa imagem, né? Então, o por autor é mortal, né? Eu sempre digo assim, olha, aparecer num slide, fulano, ciclano, beltrano, é terrível. Não, e assim, eu não gosto nem de... Nos slides, é muito raro, assim, botar a referência no slide, porque a referência é no texto, gente. Claro. E aí, nesse momento da defesa, você pode dizer assim, olha, então, assim, no capítulo 2 dos trabalhos relacionados tem todas as referências, mas, em resumo, o que tem sido feito é isso aqui, sabe? E aí, não interessa se foi...
a Gisele, a Maria Luísa, a Mirella, se foi em 2019 ou 2017, sabe? Então, assim, foca na mensagem. Qual é a mensagem que você tem que passar? Que o seu trabalho é diferente, que o seu trabalho contribui, que o seu trabalho ajuda a evoluir o estado da arte. Essa é a mensagem. Então, como é que você apresenta essa mensagem de uma maneira que seja mais palatável para a plateia? Tá? Não é copiar, não é copy-paste da sessão de trabalhos relacionados. Não é. É digerir. Você digere aquele monte de informação e apresenta digerido de uma melhor maneira para a plateia. Obrigada. É isso. Tá ótimo. A gente teve só uma última pergunta de sugestões de softwares para construção de apresentação, além do PowerPoint, a pergunta da Natália. Assim, o que eu tenho mais utilizado recentemente é o Google Slides. Tá? Adoro o Google Slides, porque ele tem um botão que eu acho o máximo, que você coloca ali os textos, né? Você coloca o título no título, coloca o texto no texto, e aí ele tem um botão lá que ele permite, a imagem na imagem, tem um botão lá de explorar, que ele organiza aquela informação para você automaticamente. Isso eu acho fantástico, tá? O PowerPoint, eu sei que o Mac tem outro software que eu tenho os colegas que usam no Mac, que também, assim, dá de 10 a 0 no PowerPoint. Mas eu gosto muito do Google Slides, porque daí é online também, né? O Office agora, o 365 também né? Mas eu gosto muito de poder compartilhar com os meus alunos, de poder anotar, fazer as anotações nos slides, e essa interação com os alunos é importante durante a preparação dos slides, tá? E é muito mais clean. E o Google Slides, a quantidade de template que tem online é incrível. Se vocês colocarem Google Slides template, vocês vão ver que tem inúmeros. E até na minha apresentação, ali no último slide, eu coloquei lá, ó, template é do slidesgo.com law lesson. Eu botei até o nome do template que eu usei para fazer a minha apresentação. Porque as fontes são diferentes, as fontes são todas legíveis. A maioria das fontes que tem à sua disposição já são fontes legíveis para a apresentação, que é uma coisa que o PowerPoint não tem. O PowerPoint vai apresentar lá todas as fontes instaladas no seu computador, vão estar lá. Em slides, não. Tem o pessoal também, o pessoal da bioinformática gosta muito de usar o Prezi. Eu tentei usar o Prezi, Prezi. Não gosto também. Não gosto, não deu certo, tá? Mas eu tenho um colega que trabalha com a bio, eles só usam Prezi. Mas aí é a questão do gosto, tá? Tem a solução do... o LibreOffice, mudou de nome, né? O OpenOffice, que ela é LibreOffice, que aí é o equivalente ao PowerPoint, vai ter os mesmos problemas do PowerPoint, tá? Mas, assim, agora... tem gente que usa... aliás, teve uma apresentação que eu fiz que ficou muito bacana, mas me deu muito trabalho. Usam os editores de imagem para fazer a apresentação. Aí tem o Canva. Eu não sei se vocês já usaram para fazer posts no Instagram. O Canva é ótimo. Então, você faz os slides usando o editor de imagem. Aí é surreal, assim, fica muito bacana. E é online, né? Você não precisa instalar nada no seu computador, é online. E realmente dá para fazer, assim, em termos de beleza, um slide assim que você vê, nossa, que slide bonito. Esses editores também são muito bacanas, porque daí você usa as fontes e ele faz automaticamente a largura, ele ajeita tudo automaticamente. Assim, tem umas outras funções assim que ele faz, assim, que são muito bacanas também, Canva. Mas aí, de novo, é outra filosofia, é outro paradigma de edição, assim, muda completamente. Tá? Mas, assim, mais parecido com o PowerPoint tradicional, para mim, é o Google Slides. Maravilha. Então, acho que vamos liberar a Mirella, né? Não dá, né, Mirella? Foram 2 horas maravilhosas contigo, muito obrigada. Gente, como vocês gostaram. Tenho certeza que todo mundo curtiu. Eu deixo com a Gisele, então, as palavras finais, né? Muito obrigada mesmo, Gisela. Parabéns, Mirella, foi ótimo. Muito obrigada. É isso, obrigada. Agradecer muito aí
disponibilidade da Mirella de estar com a gente nessa manhã aí. Foi ótimo. Agradecer a todos que ficaram aí até o final. A gente teve algumas pessoas que tiveram que sair antes do término, mas foi ótimo aí. Agradecer a presença de todos. E aí, na próxima semana, a gente tem novamente apresentação aqui no ciclo de palestras. Aí a apresentação vai ser sobre a configuração e a execução de experimentos. Tá? E vai ser com a professora Isabela Gasparini da UDESC. A Mirella conhece. Conheço a Isabela, ela é ótima. Então a gente se fala aí na próxima semana. Obrigada para todos e muito obrigada, Mirella. Agradecer Eu que agradeço a participação. Tá eu que agradeço. Até a próxima. Gente, Tchau, até tchau. a próxima. Abraço. Um abraço. Tchauzinho, gente. Tchau.